Após a polêmica decisão de proibir mandado de prisão em segunda instância, o STF está levando ao crivo do plenário uma nova discussão. Se os órgãos do Estado devem compartilhar informações financeiras dos contribuintes entre si ou não. Como você deve ter percebido, eu não sou o Mano Ferreira, que está adoentado. Eu sou Magno Cal, diretor de Políticas Públicas do Livres, e esse é o Livres Notícia, dessa terça-feira, 19 de novembro. De segunda a sexta, estamos aqui sempre às 8 da manhã, trazendo para você os principais destaques da semana no Brasil e no mundo, para quem defende a liberdade por inteiro. O Supremo Tribunal Federal decidiu se debruçar sobre mais um tema polêmico nas últimas semanas. Ele vai decidir se os dados financeiros de contribuintes podem ou não ser compartilhados entre órgãos do Estado, como a Receita Federal, a UIF, a Polícia Federal e o Ministério Público. Os pedidos do ministro para terem acesso aos dados financeiros dos contribuintes geram embates entre as instituições. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, decidiu suspender liminarmente esse compartilhamento. Com essa decisão, diversas investigações a níveis federais e estaduais foram paralisadas. O compartilhamento desses dados entre os órgãos de investigação é visto como fundamental na luta contra a corrupção e crimes de colarinho branco. Essa decisão vai de encontro com um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, que é suspeito de praticar rachadinhas no seu gabinete quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. No começo do ano, o COAF sinalizou movimentações suspeitas na conta do ex-motorista pessoal de Flávio, Fabrício Queiroz, levantando suspeitas de que o senador teria usado como intermediário para receber parte dos salários dos seus assessores, o que configura corrupção e lavagem de dinheiro. Para entender melhor isso tudo, eu vou conversar hoje com Irapuan Santana, advogado e consultor jurídico do Livres. Ira, é razoável essa decisão do STF e até que ponto a gente está abrindo mão dos nossos princípios, do direito à privacidade em nome da luta contra a corrupção, os crimes de colarinho branco, coisas? Eu acho que, por incrível que pareça, esse inquérito ele é inconstitucional. Por incrível que pareça, mesmo estando no STF. É porque você tem ali o órgão acusador, né, e investigador, /investigador, sendo o órgão que vai julgar, né? Então, isso acaba completamente com o princípio acusatório, que é esse que determina, né, que são as fontes diferentes, quem vai te julgar, quem vai investigar, quem vai te acusar. E aí você tem, além disso, eu acho que uma invasão desproporcional, né, porque você precisa de um mínimo de indícios para fazer isso. E agora a gente tem aí dados de 600 mil pessoas que simplesmente porque estão determinados por um órgão que sequer é aparelhado para esse ponto, né, especificamente para isso. Então, a gente tem que observar aí uma questão de razoabilidade a partir do Supremo, né, mas infelizmente essa busca pelo justiçamento e aí dessa questão de querer dar uma resposta para a sociedade, dizer que está trabalhando e dizer que está indo contra a corrupção, eu acho que acaba trazendo alguns abusos, como a gente já tem visto aí em outros casos até. Ontem, na verdade, o ministro Toffoli justificou dizendo que, na verdade, teve acesso, ou foi garantido a ele o acesso a esses dados, mas que ele jamais acessou esses dados e não tinha intenção de acessá-los. O que levanta a questão de por que, então, esses dados foram pedidos, já que ele não acessou ou não tinha intenção de acessar. Você acha que essa tentativa do ministro Toffoli de dizer, olha, na verdade, nós não fizemos nada, não fortalece um pouco a ideia de que era só para dar uma resposta à sociedade, para dar um show, dizer, olha, a gente está agindo contra a corrupção quando, na verdade, nada exatamente foi feito? Ou você acha que é uma tentativa de encontrar uma escusa e dizer, olha, na verdade, nós não violamos nada, nós não fizemos nada, a gente nem acessou? Eles estão dizendo que, na verdade, nós nunca acessamos esses dados para dizer que nunca foi a intenção de acessar os dados, ou é uma reação à opinião pública
em frente a essa possível violação de privacidade do cidadão? Se você não quer os dados, para que você vai requerer? Né? Eu acho que isso é o primeiro momento, né, que a gente deve se perguntar. E a outra questão e ainda assim, mas não fomos nós que requeremos. Beleza, por que aceitou? Veio uma comunicação dizendo que venha uma remessa de dados de 600 mil pessoas no Brasil para o órgão supremo do país. E aí você tem, não vamos fazer isso, ou nós não vimos. O simples fato de ter chegado até ele já é uma violação à privacidade, porque ele, como órgão jurisdicional, né, como representante do órgão jurisdicional, que é o Supremo, ele tem esse acesso. Ele ele alega que não teve esse acesso simplesmente porque não quis, mas não que não tinha poderes para isso. E eu acho que essa é a questão que é a mais preocupante, né? Porque se a gente não vai saber realmente de fato se ele chegou e acessou isso ou não. Mas o fato dele ter poder para fazer isso e não ter ninguém para controlar de fora, afinal de contas ele é o presidente do Supremo, ele é o presidente do CNJ, então não tem ninguém por fora que possa controlá-lo. Quem pode fazer esse controle, na verdade, seria o Senado, mas que a gente nunca viu ninguém botar algum ministro do Supremo na parede. É complicado, né? E abre a porta para diversas interpretações do porquê ele pediu acesso a isso, né? Exato. Olha, se você não acessou, então por quê? Era só um instrumento de pressão? A gente não sabe, a gente sabe que havia ali muitos indivíduos na lista e empresas, então abre uma série de possíveis teorias ali, dizendo, olha, talvez ele só queria usar como instrumento de pressão, era uma coisa que seria... são teorias até um pouco conspiratórias, mas se não há justificativa, se a gente não sabe qual é a natureza do inquérito ou por que esse pedido foi feito, você abre brechas para interpretações malucas, assim. A própria existência desse inquérito já é maluca, já é uma coisa maluca, né? Então, tem uma coisa que a gente não sabe definir direito o que é esse inquérito, com base em que ele surge e quem dá esses poderes para o inquérito sair investigando todo mundo do jeito que quiser, sem que haja indício nenhum de um crime que puxa a competência para o Supremo, né? Então, você trazer isso dessa forma acaba trazendo aí uma justificativa para essas teorias. E uma outra questão que eu acho que é importante é que a gente observa que o Supremo está fazendo isso sem nenhuma base na Constituição ou no regimento interno. E como é que a gente consegue lidar com relação a isso, né? Fica um questionamento porque aquela frase nunca antes na história desse país é verdade, nunca antes na história desse país a gente teve esse inquérito absurdo, então que a gente não sabe bem o que é e nem onde vai parar, né? E como você vê o Supremo saindo desse centro político, né? Me parece que nos últimos anos, pelo menos desde o Mensalão, o Supremo foi cada vez mais se colocando no centro do debate político brasileiro. Alguns dias, aqui mesmo no Livro de Notícia, eu conversava com um mano e dizia que não sabia de muitos países em que as pessoas seriam capazes de dar o nome dos 11 ministros da Suprema Corte. Como você vê o Supremo? Você acha que essa é uma condição permanente agora, que a gente vai ter o Supremo participando cada vez mais do dia a dia da política? Ou você vê uma forma ou um mecanismo através do qual o Supremo vá devagarzinho deixando o centro do debate e vai se reservar as suas funções e deixar o debate de policy mesmo de volta com o Congresso Nacional? Essa pergunta é muito interessante, é muito boa, porque todo mundo está estudando isso, assim. E é complicado porque esse é um fenômeno relativamente novo do Supremo ele vir para o debate político, né? E uma das questões que a gente tem é que a nossa Constituição ela fala sobre tudo, né? Como diz o ministro Barroso, ela só não traz a sua mãe 3 dias, mas de resto ela faz tudo. Então, qualquer questão de política pública, a gente tem algum artigo na Constituição que possa trazer o Supremo para o centro do debate. Uma outra questão é que a gente tem um déficit de representatividade, que as pessoas têm falado bastante a respeito disso,
em que como você não consegue ganhar dentro do Congresso, você acaba judicializando, né? A gente tem isso aí, esse fenômeno já a partir ali da década de 90 para cá, e isso tem sido um debate bastante interessante em vários países da América Latina, do Ocidente, né? A questão que você falou sobre ter os 11 ministros na ponta da língua, eu atribuo mais a questão da TV Justiça, né? Mas a Suprema Corte datar, debater as questões, a gente tem na África do Sul bastante participação, né, do diálogo institucional mesmo. E aí isso depende muito de como que os outros poderes eles respondem, né? Se no momento em que agora a gente teve da prisão em segunda instância, o Supremo declarou constitucional o artigo 283, e aí uma resposta institucional do Congresso foi de colocar uma PEC em andamento, né? Então você tem esse diálogo institucional que ele é salutar até porque você traz esse arejamento das questões, né? Mas eu entendo que isso é atributo direto da Constituição que fala sobre tudo, né? Até sobre o Colégio Pedro II, né? Isso. Então, acho que é por aí. E você concorda com um argumento bastante presente no debate político brasileiro de que o Supremo no Brasil se acostumou a legislar? Primeiro, você acha que o Supremo no Brasil legisla? E se sim, você acredita que isso é uma resposta a uma demanda da sociedade? De onde vem isso? Ou do ego de alguns ministros? Muito se fala, não, os ministros do Brasil gostam de aparecer, mas você levanta um ponto interessante, que eles são provocados por muitos pontos, dado que a Constituição brasileira é tão, né, abrangente. Como você vê essa discussão do Supremo legislando, entre aspas? Assim, não é nem entre aspas, acontece de fato, né? E aí a gente tem duas questões. A primeira é que a gente tem uma superlitigância, a gente tem o Supremo sendo provocado a todo momento. E uma outra questão é como o Supremo responde a isso. E aí a gente vai falar do ativismo judicial. Dentro dessa perspectiva, já caiu por muito tempo que o Supremo, uma Suprema Corte, ela deveria ter um juízo negativo de constitucionalidade, que era só tirar aquela norma do ordenamento jurídico, aquela que não fosse de acordo com a Constituição. Mas, em termos de direitos sociais, a gente vê grande evolução em certos aspectos, né? A gente tem a união homoafetiva, foi um caso bem emblemático em que o Supremo legisla, mas é um negócio que fica ali na linha limite entre ele legislar e fazer uma interpretação mais para frente, né? A gente tem uma outra questão que foi a da homofobia também, que eu particularmente fui contrário, que ele acabou... ali ele fez uma interpretação extensiva de uma norma penal. Então, varia muito de acordo geralmente com a composição da corte. A gente tem o ministro Luiz Roberto Barroso, que ele é mais ativista, a gente tem o ministro Dias Toffoli, que ele é mais deferente ao legislativo, e que são exemplos, né, que a gente tem. E a partir dali a gente vai vendo, de acordo com os debates que vão acontecendo, como é que a corte vai se colocando. Mas é normal que uma corte legisle, embora ela não tenha sido desenhada especificamente para isso. Mas a partir daí a gente tem um outro caso também que eu acho que é interessante, que foi aquele da campanha do investimento privado, né? De campanha. Na campanha, a possibilidade de participação de investimento privado. E aí o ministro Gilmar Mendes sentou no processo durante um bom tempo e ele voltou com o processo depois que o Congresso começou a se manifestar a respeito. Então, volto a dizer, né, que varia muito como que o Congresso ele responde mais ativamente ou menos, ou mais passivamente, de acordo com o caso. Mas eu entendo particularmente que o Supremo ele legisla,
bastante, mais do que deveria, mas isso varia muito de acordo com o que os outros dois poderes estão fazendo. Então, enquanto eles vão dando esse vácuo, o Supremo vai avançando, né? E também de acordo com o capital político que a sociedade vai entregando ao Supremo. E aproveitando tua presença aqui para trazer um pouco de um assunto da semana passada, queria saber a tua visão. Você acredita que uma PEC que se dirigisse à questão da condenação à segunda instância feriria um direito fundamental, uma cláusula pétrea, ou o Congresso teria a possibilidade de fazer essa modificação via PEC? Então, na verdade tem duas questões. Se existe uma cláusula pétrea nisso e em que medida a gente pode mexer na cláusula pétrea, porque a cláusula pétrea ela não é imutável. Na verdade, você pode até reduzir o âmbito de incidência dela, contanto que não viole o núcleo essencial. O Supremo já falou a respeito disso. Então, nesse debate, mesmo que se entendesse que era uma cláusula pétrea, você dizer simplesmente o tempo em que você vai preso e o momento do início da execução, isso não é uma violação, porque, na verdade, a presunção de inocência é uma norma de prova, né? Porque é o ônus argumentativo que você tem de acordo com o caso concreto. Agora, eu entendo que não é cláusula pétrea dizer em que momento que você vai começar a cumprir uma prisão. Agora, até porque isso não mexe com a presunção de inocência, só vai dizer que você vai preso e continua recorrendo em liberdade. Até porque o recurso especial e recurso extraordinário, eles não têm efeito suspensivo, que é você impedir de cumprir aquela decisão judicial. E uma outra questão também que fala é que o recurso extraordinário e o recurso especial, eles não olham os fatos. Então, quando você teve a primeira instância, a segunda instância, até ali você pode analisar os fatos. Depois daquilo ali, você vai ver irregularidade de acordo com a lei ou de acordo com a Constituição, mas nunca os fatos novamente. Então, se o cara foi culpado ou inocente, é até a segunda instância. Na segunda instância, a gente já discutiu o caso, se ele é culpado ou inocente, os fatos já foram avaliados e julgados. E aí, o STJ ele não pode avaliar isso, nem o Supremo. O que eles vão avaliar é se houve algum erro no procedimento, se esse erro no procedimento ele teve se a aplicação da pena foi errado, foi de acordo com a Constituição, ou se foi de acordo com a lei penal. É isso que eles fazem. Então, assim, respondendo a sua pergunta, que o direito a gente gosta de falar bastante, primeiramente eu acho que não é uma cláusula pétrea, mas mesmo que fosse cláusula pétrea, é possível de se mexer. Ira, obrigado pela sua entrevista. Esse foi Irapuan Santana, consultor jurídico do Livres. Pelo jeito, a polêmica sobre as decisões do STF não acabará tão cedo, mas, como natural numa democracia, continuaremos a discutir as decisões do Parlamento, da Suprema Corte e de outras instâncias normalmente. Esse foi o Livres de Notícia, sempre de segunda a sexta-feira, todos os dias, às 8 da manhã, aqui em youtube.com/livres. Amanhã a gente volta com mais notícias para vocês.